Você precisa saber disso. Meu nome é Sérgio Seixas, do grupo Terra de Rudá, e do aplicativo 639 de relacionamentos afetivos via sinastria astrológica. Bem, antes de começar a falar sobre o tema Você precisa saber disso, queria lembrar que quem quiser saber informações sobre os nossos retiros, tanto de junho quanto de outubro, falar com a Rosa Valgode no DDD 21 985058500, no WhatsApp, tá? Não é no celular, não. 985058500, DDD 21. E quem quiser participar dos nossos trabalhos gratuitos via WhatsApp, também falar com a Rosa no mesmo WhatsApp, DDD 21 985058500. Bem, hoje o tema é Você precisa saber disso. Uma arquitetura da miséria e da glória. Vou fazer uma introduçãozinha rápida. Esse é um assunto que me instiga ao longo de décadas. Na verdade, eu comecei a fazer essa pesquisa em 2000, sem perceber que eu estava pesquisando, que era a nossa verdadeira origem, né? E usei de 1000 instrumentos, 1000 ferramentas, 1000 informações, livros, internet, intuição, enfim. E guardo e trago comigo muitas informações que eu acho que são bem relevantes para o processo evolutivo do ser humano. Muitas delas são utilizadas na clínica astrológica, e outras a gente aos poucos vai passando, né? Porque é muito curioso a gente primeiro construir uma certa credibilidade para fazer com que aquilo que saia da nossa boca não pareça teoria da conspiração, né? Esse é um termo que me incomoda, porque eles não dizem, a ciência não diz que a teoria da conspiração, por exemplo, é achar que as pirâmides do Egito foram feitas por escravos rolando toras de madeira, trazendo de quilômetros de distância aquelas pedras de 2,5 toneladas até 15 toneladas. Eles não chamam isso de teoria da conspiração. Pelo contrário, eles publicam nos livros de escola. Também não dizem que é teoria da conspiração o complexo de Göbekli Tepe na Turquia, feita há 11 mil anos antes de Cristo, ou seja, numa era pré-neolítica, que na verdade ninguém conseguia fazer aquilo que foi feito, e não chamam isso, né, de teoria da conspiração, achar que Göbekli Tepe foi feito por pessoas com martelinhos e machadinhas e cordas. Pois é. Então, essa é um eterno bom combate de a gente tentar fazer algumas afirmações frutas de uma pesquisa idônea, ética, ainda que a gente precise se valer da intuição, que eu acho maravilhoso, eu acho ótimo. Naquele que acaba se furtando da intuição, a vida fica muito mais complicada, muito mais difícil. Eu entendo que também uma dificuldade é saber discernir o que é intuição do que é viagem na maionese, mas é um risco que a gente corre, o mesmo risco que a gente corre de pegar as informações da mídia, do mainstream, também é um risco enorme, porque ali vem um tom de credibilidade, um tom de... Então, o que eu vou trazer hoje aqui são 7 etapas de um estudo longo, de uma forma hipersintética, né? Evidentemente que esse assunto não vai se esgotar hoje aqui. Eu já venho falando em algumas lives na Terra de Rudá sobre uma outra história da humanidade, sobre a nossa história. É importante lembrar, quando a gente chega no consultório de um psicólogo, de um psicanalista, e a gente chega sempre com algum problema. A gente não chega lá porque está ótimo, a gente chega porque tem algum problema, ou no casamento, ou no trabalho, ou com a família, enfim. E aí, o que acontece? O psicólogo, num dado momento, pede que a pessoa conte a sua própria história. Como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua adolescência, entrada na idade adulta? Como é que foi
da sua primeira experiência sexual, como é que foi a relação com a tua mãe na infância, com o pai, porque a coisa não é simples assim. Você traz um problema versão 2025 e o terapeuta dá uma solução versão 2025. Esse terapeuta que nem conhece a pessoa, precisa de meses ou às vezes anos para conhecer uma parte dessa pessoa e poder ser uma referência ali, não dar conselhos, mas ser uma espécie de eco para a voz do paciente se ouvir e perceber e poder tomar as decisões que pareçam melhores ao paciente, ao cliente, né? A humanidade também, a humanidade ela precisaria deitar no divã, né? E a vida perguntar, me fale da sua história. E quando a gente começasse a falar do nosso passado, né, papai e mamãe, a vida diria assim, não, eu quero mais longe. E quando a gente começasse a falar de vidas passadas, a vida poderia, como terapeuta, perguntar, não, mas eu quero mais longe, mais antigo ainda. E a gente traz dentro da gente a memória de tudo e todas as coisas de todos os tempos. Né? E eu, como costumo dizer, é muito difícil a gente lembrar, né? Não foi dado a gente o direito de lembrar, assim, na careta, na cara, né? Porque a gente não suportaria. Não que a nossa história fosse só ruim, não, mas tanto as coisas mais incríveis, mais maravilhosas que a gente já viveu, não só em vidas passadas, como anteriores às vidas passadas, né, anteriores ao sistema solar, inclusive, a gente também não suportaria nem as coisas super luminosas, nem as coisas tão sombrias assim. Então, nós, sendo um fractal da fonte primordial, né, nós temos um aparelho digestório que não dá conta de muita coisa. Por isso a nossa dificuldade de amadurecer. Sem falar que a gente é bombardeado por processos educativos regressivos, né? Religiões, por exemplo, que nos infantilizam emocionalmente, né? Processos educacionais e tudo mais. Então, a minha fala de hoje, eu trago de uma maneira sintética 7 estágios que a gente precisa, no mínimo, refletir sobre isso. Tá? Muitas das coisas que eu falo, eu não tenho como provar na prática, assim, né? E, aliás, eu não estou sozinho nisso. Até mesmo a própria ciência, muitas das teorias que eles falam, eles não têm a menor condição de provar. São tudo suposições que podem fazer sentido. E o que importa é fazer sentido. Fazer sentido é alguma lâmpada que acende, alguma coisa que acontece dentro da gente que promove uma transformação interessante. E a transformação interessante, ela tem nome e sobrenome, aquela transformação que a gente se torna cada vez mais nós mesmos, né? Então, quer dizer, a nossa saga, o nosso barato aqui é a gente ser quem a gente é. Falando assim, é super bonito, já li isso nos livros, isso tem tudo a ver, mas não é tão simples, até porque nós temos dentro da gente um jogo de luz e sombra, né? De deuses e demônios dentro da gente, de céus e infernos dentro da gente, e muita gente, quem sabe a maioria do planeta, procura fugir do autoconhecimento como o diabo da cruz. Né? Quem sabe ter alguns prazeres na vida e pronto. Né? Mas, na verdade, até os prazeres eles ficam limitados quando a gente não sabe quem é que está tendo prazer. Né? Eu posso ser um avatar de algo que eu não sei quem. Entendeu? Posso ser um personagem. Né? Então, hoje eu vou trazer de uma maneira muito sintética 7, eu diria, óbvios temas, tópicos e informações sobre aquilo que eu chamo da nossa origem, né? Mas mais do que a nossa origem, é essa mecânica, essa dinâmica, às vezes, de esse liquidificador, às vezes de tentar, vamos dizer assim, mastigar a nossa essência, né? Oprimir a nossa essência, dando uma certa autonomia ao ego
e aí toda a miséria vem a partir daí. O título é Você Precisa Saber Disso, e o subtítulo Uma Arquitetura da Miséria e da Glória. Eu não estou me referindo nem à questão financeira, estou me referindo à miséria humana, mas também da glória humana. Eu começo do alto até o denso, como se fosse uma descida também na árvore da vida, né? Como se fosse de uma maneira apenas metafórica, de Keter a Malkuth, ou seja, do hipersutil ao hiperdenso. Então, o número 1 dessa arquitetura é os mandatos do céu, ou seja, os ciclos celestes que geram uma agenda da psique coletiva, né? E esses mandatos do céu, esses ciclos celestes, são o corpo da fonte primordial se movendo. É o único corpo que existe, que contém todos os universos, todas as galáxias, tudo que existe, matéria escura, energia escura, matéria bariônica, eu vejo como um único corpo que a gente pode chamar de fonte primordial ou o nome que a gente quiser. Mas essa é a noção do ou da unidade. Esse corpo da fonte primordial se movendo na sua dança, na sua coreografia, ele se experienciando. É a consciência se conscientizando. Uma expressão que provoca muitas pessoas, eu diria assim, é a evolução de Deus, o processo evolutivo de Deus se tornar cada vez mais Ele mesmo. Eu lembro Hermes quando ele dizia que é assim em cima como embaixo, né? Todo o nosso processo de nós nos tornarmos quem somos, e tudo que nos acontece de alguma forma, de fórum íntimo também, acontece e aconteceu em esferas mais altas, em esferas mais evoluídas, né? Então, esse nosso processo da gente se experienciar é o mesmo processo da fonte primordial. É como se, digamos, um átomo, um elétron do fígado, né, que é uma microexpressão da consciência, se experiencia ali naquela órbita, né, de um grande corpo. Um elétron, né, de um átomo, de uma molécula do fígado, ou do estômago, do baço, enfim, de um grande corpo. O corpo do João, o corpo da Maria, mas o corpo de Deus, o corpo da fonte primordial, o corpo do vazio pleno, o corpo do nada fértil, né? São expressões libertadoras, né? A gente passou a vida inteira só ouvindo o nome Deus, 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 e nisso estava embutido um lado muito masculino da deidade, né? Quando a gente fala de Deus, a gente pensa numa unidade. Quando a gente fala de deusa, a gente pensa num atributo. Quando, na verdade, quando a gente fala da fonte primordial, que é um outro nome para Deus, ou para o nada fértil, ou para o vazio pleno, né, ou para o agora, a gente está querendo falar dessa androgenia, desses aspectos do masculino e o feminino integrados. É de lá que a gente veio, né? Nós somos seres andrógenos, né? E que vivemos uma saga moral, uma tortura moral, porque a nossa natureza andrógena, a nossa natureza de masculino e feminino é uma coisa que a gente foi educado a lidar muito mal. Fazendo uma caricatura, imagina se a gente fosse educado muito mal para lidar com o nosso braço direito e muito mal com a nossa perna esquerda, digamos. Então, a gente demonizasse o nosso braço direito por algum motivo desconhecido, e a gente demonizasse a perna esquerda, e aí, como é que a gente ia manipular as coisas, como é que a gente ia andar? Pois é, e a gente demoniza o feminino dentro da gente, ou o masculino dentro da gente, né? Então, falar nisso, lembrei que eu tenho lá no YouTube, Sérgio Seixas e Lígia Franklin, alguns podcasts sobre o masculino ferido, o feminino ferido, o masculino nutrido e o feminino nutrido. Está no canal do Sérgio Seixas e Lígia Franklin
no YouTube. Então, o primeiro estágio é o estágio do absoluto se manifestando. Né? Que esse absoluto a gente pode chamar de fonte primordial, como já falei, mas pode chamar também de um outro nome, a consciência. Ou a gente pode chamar também de o amor. Nesse momento, o amor não é sentimento, não é nenhum sentimento. O amor é a experiência, o amor é a consciência, o amor é o agora. Então, nessa primeira etapa, o amor não é fulano que ama Beltrano, não. É a fonte se experienciando, ela precisa se experienciar e tudo mais precisa se experienciar. Isso é muito libertador, tá? A gente está acostumado a um tipo de constructor religioso que tem figuras que a gente deva pedir e honrar e se submeter, e fica nisso durante séculos e milênios, a gente delegando o nosso poder psíquico a instituições ou a terceiros, por exemplo. É evidente que aprender com mestres, com professores, com instrutores, isso é tudo de bom. Mas passar uma existência como um servo de terceiros, não. A gente aprende com um, aprende com outro e vai. O nosso objetivo é nós nos autorrealizarmos. Bem, a segunda etapa, quando a gente sai dos mandatos do céu, e esses mandatos do céu são esses ciclos, que na astrologia a gente pode falar, aqui pegando a Terra, né, como ponto central, o ser humano como ponto central, a gente vê ali o Sol fazendo esse caminho ao longo dos 12 arquétipos, né, dando a dica do processo de autorrealização através das 12 tarefas, né, desse Hércules chamado eu mesmo. A gente tem os 10 planetas, por enquanto só 10, que também falam das pulsões psíquicas, mas quando a gente estende, quando a gente sai do sistema solar, e mesmo na nossa galáxia, e depois em outras tantas, isso tudo é um único corpo se experienciando. Você imagina a libertação quando a gente introjeta, quando a gente consegue introjetar essa perspectiva, esse olhar, né? Fala assim, gente, mas será que eu sou um elétron desse átomo, um próton, um nêutron, né? Enfim, desse átomo, dessa molécula, desse corpo, primeiro que é uma sensação de pertencimento, uma sensação de você não estar só, de você estar dentro de um enorme sistema luminoso, maravilhoso, incrível. Mas consciência gera consciência. Ou seja, essa experiência da fonte, que também eu chamo de a consciência, é de produção de consciência, como se a fonte produzisse fonte, a fonte produzisse fontes. É como se o eu, não o ego, mas o eu tivesse que produzir o eu, que produzisse o eu. Né? Isso vai na direção da essência. Esse eu estou colocando como uma espécie de uma manifestação dessa essência. Essa essência que se torna essência, que se torna essência, mas não é tão simples, porque não é uma coisa que a gente deseja. A gente passa por grandes provações friccionais, de fricções. Na segunda etapa, as hierarquias de luz são seres multidimensionais a serviço do fluxo que é. Existe um fluxo que é, esse fluxo que é essa coreografia da fonte, essa dança da fonte, essa manifestação. Os universos, eles dançam o tempo inteiro, eles se movimentam o tempo inteiro, né? Que é o movimento, como se você mexesse num caldeirão para encontrar o ponto, e esse ponto que nunca chega, e que o ponto já é o processo de rodar em busca do ponto. Então, no certo sentido, o processo já é a chegada. Então, na segunda etapa, as hierarquias de luz, né, são seres de diversas dimensões, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20 dimensões, a serviço do fluxo que é. Né? Esse enorme fluxo que são os rios que desaguam no mar. Né? Eu diria os rios que moram dentro do mar e que desaguam no mar. Essa é uma cena interessante da gente visualizar. Rios que correm dentro do oceano e desaguam dentro do oceano.
né? A terceira etapa, a coisa vai ficando mais densa. A gente está descendo. São exoseres de luz e sombra, né? Essa fricção necessária para gerar consciência. Exoseres, quer dizer, seres de lá, de longe, né? Seres do exterior, que não são aqui da Terra, né? Os exoseres de luz, muita gente chama de extraterrestres, também está de bom tamanho. Exoseres de luz, quer dizer, preservar, qual é a função deles? Preservar o planeta, preservar a humanidade e a sua evolução. Estou falando dos exoseres de luz. Preservar o planeta, a humanidade e o processo evolutivo. Né? Tranquilo, né? E os exoseres sombrios? Estou falando da terceira etapa. Deles se divertirem com os bonecos humanos, brincar de fantoches conosco, devorar, né, os seres humanos. E nesse momento vai ficando claro a granja ou a fazenda de gado que é aqui. Só para lembrar, quando a Terra foi feita, segundo a ciência, há 4,5 bilhões de anos, segundo a ciência, os primeiros organismos unicelulares há 3,8 bilhões de anos, né? Os primeiros organismos unicelulares. Então, quando a Terra foi feita, o objetivo, o projeto dessas hierarquias superiores era que isso aqui fosse um laboratório. Imagina, que lugar absolutamente fantástico. Uma natureza exuberante, né? Uma água em abundância, florestas, né? Minerais, vegetais, animais, seres vivos. Um laboratório de observação, né? Um laboratório genético também, de manipulação de vida. É bom sempre lembrar que acima das nossas cabeças existem grandes geneticistas em outras dimensões. Sempre houve. Sempre houve. A gente pensa que foi a fonte primordial que vai criando cada umzinho. Não. A fonte primordial é a única matéria-prima que existe. E os arquitetos e os geneticistas são aqueles que vão fazendo os legos, vão fazendo as construções, né? Isso me parece meio óbvio, tá? Isso tudo que eu falo não foi um dia eu acordei que eu tenha fumado alguma coisa diferente. Não, isso é meio óbvio. Isso tem a ver com muitas literaturas, tem a ver com muitas pesquisas na internet, intuição e uma certa obviedade. Claro que a gente tem que limpar a nossa mente de certas verdades, assim, que se cristalizaram e que não espelham, na verdade, o óbvio, né? Então, a Terra foi feita como uma espécie de laboratório, não demorou muito para ela servir também de escola, na medida que os seres gerados e criados e vindos até aqui também, eles se desenvolviam, evoluíam, isso aqui passou a ser uma escola. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas num terceiro momento, chegam aqui vários exilados de diversos lugares por guerras acima da nossa cabeça e por repetência. Sabe quando a pessoa é jubilada na faculdade ou da escola, a pessoa repetiu tantas vezes que agora pula fora porque não é mais para você ficar nessa escola. Assim como isso vai acontecer agora nessa transição planetária, da gente estar migrando para a quinta dimensão, muita gente não nasce mais aqui, não vai nascer mais aqui. Vai ser encaminhado para outra 3D. O objetivo de planetas como a Terra não é ficar 3D a vida inteira, porque a Terra é um ser vivo. O objetivo do ser vivo não é ficar na 3D, né? O objetivo de planetas como os nossos é evoluir para outras dimensões. E o objetivo final é retornar à união com a fonte, à comunhão com a fonte, né? Comunhão essa que, em tese, nunca foi perdida. Mas a gente perde a memória quando a gente se singulariza, quando a gente se materializa, quando a gente se objetiva, quando a gente se carnaliza, a gente vive carne
a gente perde a memória da unidade. Ali começa toda a miséria humana, né? Mas todos os seres em todos os universos vivem esse processo de expansão e depois de contração, de retração. É um aspecto masculino, leia-se Yang, e um aspecto feminino, leia-se Yin. Esse movimento, dessa dança, dessa coreografia, desse masculino e feminino, antes da existência do homem e da mulher, já havia masculino e feminino, ou movimento e repouso, ou Yang e Yin, né? Isso estava em latência, na fonte primordial, que não é o Big Bang, é muito, muito, muito anterior. O Big Bang foi ontem, dizem as más línguas, que foi há 13,7 bilhões de anos. Não existiu só um Big Bang, foram vários Big Bangs, mas tem um primordial que, do nada, nada com letras maiúsculas, NADA, do nada, há essa explosão, e aí surge o masculino e o feminino, que a gente, depois lá na frente vai surgir a noção de dualidade, né, que a gente lida pessimamente com isso. A guerra dos sexos, digamos assim. Então, de laboratório vira escola, de escola vira prisão. Desceu um povo aqui bem denso, né, para encarnar no planeta Terra, bem denso. Então, o povo está aí, e se reproduziu, disseminou. Sim, rapazes, nós temos milênios de civilização, a gente podia estar eticamente num outro nível, tranquilamente. Será que milênios é insuficiente para a gente ter uma ética impecável? O planeta Terra, pelo menos todo mundo, pelo menos quase todo mundo, ter uma ética impecável? Será que é uma coisa assim tão, entende, absurda, né? Pois é, por que deu errado? Tem uma torcida contra, evidentemente, né? Então, esse laboratório que se transforma em escola, essa escola que se transforma em prisão, essa prisão que se transforma numa fazenda de alimentos, de comida. Então, nós somos alimentos para alguns seres densos, sutis porque são invisíveis, densos porque são densos. As nossas emoções, os nossos estados emocionais, os nossos estados psíquicos, eles são comida para vampiros celestes. Estou falando de exosseres sombrios. Então, nós somos comida. Muitas vezes, a gente não entende por que a gente está tão atormentado, tão desassossegado, fazendo tanta bobagem, e a gente atribui a duas causas. Porque minha história familiar, meu pai e minha mãe, isso tem a ver. Porque eu fui lá no centro espírita e disse que eu estava com encosto. Isso pode ter a ver. Mas o que ninguém considera é que tem gente de canudinho lá em cima, seres de canudinho, né? Canudinho é uma brincadeira, né? Chupando, precisando viver. Porque a gente come aqui arroz, feijão, batata, ovo, tudo. E muitos seres não se alimentam nada disso. Tem seres que precisam da emoção de outro, do sangue do outro, para poder viver, né? E isso não é para mim, isso não é nada, na verdade, é exatamente um equívoco, né? Porque se isso tudo existe, há uma razão e vai aumentando a dificuldade da prova, né? A gente está saindo aí, às vezes, do bacharelado, aí vai para pós-graduação, depois vem um mestrado, depois, quem sabe, um doutorado, quem sabe um pós-doc, quem sabe um pós-doc, que vai aumentando o nível de dificuldade da gente estar vivendo no planeta, né? com tantos desafios que vão muito além da sobrevivência material, da sobrevivência psíquica, vamos dizer assim. Então, desse laboratório, a gente caminha para a escola, um belo dia cai numa prisão, não creio que esse era o projeto inicial. Dessa prisão vira uma fazenda, e hoje a gente pode, fazenda de alimentos, como se fosse um supermercado também, isso aqui, um supermercado, mas a gente acaba, num dado momento, acorda, abre os olhos e pensa que isso também aqui é um manicômio, né? Então, se a gente acompanhar devagar, escola, laboratório, escola, prisão, fazenda, manicômio,
né? Mas tudo isso, no fundo, é uma pista de decolagem. Isso tudo é uma pista de decolagem para outras dimensões. A gente está aqui desenvolvendo consciência, expandindo, crescendo, construindo o nosso foguete para a gente decolar, ou o nosso avião para a gente decolar para outras dimensões. Chama-se isso os processos de ascensão. Aí a gente densifica mais um pouco, cai na quarta etapa, que seriam as famílias mandatárias da economia e da política. Houve um tempo, até recentemente, que a gente falava das 13 famílias que mandavam no planeta, famílias localizadas majoritariamente na Europa e na América. Eu me refiro mais assim à América do Norte. E hoje em dia a gente não fala mais de 13 famílias. O pessoal já deve ter pesquisado o grupo Bilderberg, o Clube Bilderberg, que se reúne 1 ou 2 vezes por ano para tomar decisões sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sociedade de um modo geral. Então, às vezes quando a gente pensa na função do presidente daquele país, não, são meninos de recado, são office boys. Então, na quarta etapa, essas famílias mandatárias da economia e da política. E quando eu desço mais um pouco, num aspecto mais denso, eu encontro a quinta etapa, que são as corporações financeiras. As corporações financeiras transnacionais, elas não têm um país. Elas não estão nem aí. Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra, Itália, Canadá, França, não estão nem aí. Existe como se fosse um país chamado transpaís, que é o país das finanças, da economia, do dinheiro. Né? O dinheiro e o poder estão muito juntos, e se tivesse que dar, infelizmente, a medalha de ouro para algum deles, seria para o dinheiro. O poder vem com medalha de prata. Mas todos dançam juntos ali, com uma diferença de 1 segundo de recorde de um para o outro. Né? E se alguém me pedisse o nome e sobrenome, para citar só 2 exemplos dessas corporações financeiras transnacionais, a BlackRock é uma e a Vanguard é outra, mas tem outras tantas. Né? Os donos do mundo, porque detêm uma quantidade de empresas, de dinheiro, né, incalculável. Coisas que tem que juntar muitos países para fazer frente ao montante que circula, né, de dinheiro. Aí a gente sai dessas corporações financeiras transnacionais, a gente desce mais um pouco e vai para o sistema mais denso, que é a política, que é a tecnologia, as big techs, as religiões, as mídias, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, a educação, uma parte bastante grande da ciência e por aí vai. Então, o que eu estou dizendo é meio óbvio, tudo isso é óbvio, tá? Se vocês forem mais atentos assim na internet hoje, e com gente idônea, que eu não gosto de citar nomes, tá? Não gosto de citar nomes porque essas pessoas idôneas para mim, nenhuma delas me atende 100%. Eu sempre gosto de brincar, de nossa, eu adoro essa pessoa 70%. Eu adoro esse conhecimento 80%. Porque tem ali aqueles 30%, aqueles 20% que, né, realmente são o fim da picada. Mas o ser humano é isso. Eu também falo coisas que vocês devem concordar com muitas e discordar de algumas. Mas eu não tenho a menor pretensão de ser unanimidade, de que, nossa, o que o Sérgio fala, eu concordo com tudo. Não, isso não existe com ninguém. Né? Mas eu me reservo, às vezes, ao direito de ser muito econômico nas referências, porque eu, às vezes, quando vou fundo em alguns autores, eu também me decepciono. Né? Mas não abro mão de tudo que eu aprendi com esses autores que eu me decepcionei. Entendeu? Então, a política, esse sistema, né, a política, a tecnologia, as big techs, né, as religiões,
as mídias, mainstream, né? A indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, a educação, uma parte grande da ciência, a gente está lidando com marginais, a gente está lidando com delinquentes. Delinquentes porque o humano não é mais importante do que o poder e o dinheiro. A humanidade não é mais importante do que o poder e o dinheiro. Entendeu? Então, que isso fique claro. Às vezes a gente se comove vendo uma imagem na televisão, na internet, de crianças morrendo em guerras, né, e coisas assim terríveis, horríveis. Isso não mexe uma lágrima das pessoas que puseram a guerra como algo a ser feito na agenda. São bonecos que são descartados, não são vidas, não são seres humanos que têm sonhos, que têm projetos. Isso não tem nada, não vale nada. Então esse sistema, e aí eu estou falando que quem está nessa batuta, são exosseres sombrios, são seres invisíveis que mandam na Terra e que têm, evidentemente, uma luta com outros seres. Né? É bom sempre lembrar que não são esses presidentes de China, de Estados Unidos, de Rússia, que mandam, não são. Eles só estão ali porque foram colocados ali. E eles não foram colocados ali pela população. Não foram colocados pela população. A população também é plenamente manipulada na democracia, no regime autoritário, no comunismo. Qual o regime que você quer? O regime que você for, esse povo vai ser manipulado. Né? Você pode ser manipulado pelo voto, você pode ser manipulado fora do voto. Você pode escolher por onde você quer ser manipulado. E essa manipulação é um jogo de briga de cachorro grande. Né? Esses exosseres sombrios, que são os chefes, os patrões dessas instâncias mais para baixo, têm acima deles, como eu falei, aspectos fundamentalmente luminosos que ainda não deixaram que esse planeta explodisse. Entendeu? Então, é bom lembrar que eu estou botando tudo no mesmo saco, evidentemente que sempre a gente vai encontrar exceções. Não tem nenhum político idôneo, não tem nenhuma tecnologia que nos sirva, não tem nenhuma religião que... Gente, eu não estou falando aqui de exceções, eu estou falando da regra. O sistema político, as tecnologias, essas tecnologias que a gente tem e que a gente é muito grato, e eu sou muito grato a elas, já existem há muito tempo, só foram reveladas recentemente, coisa de 10, 15 anos atrás. As tecnologias que grandes centros de governo têm estão há 20, 30, 40 anos à frente da gente hoje. A gente tem já curas de câncer, curas de AIDS, tudo isso, mas não pode liberar, não é para liberar. Aliás, a gente tem curas através de frequências de todas as doenças. Hoje já temos, mas isso não pode ser liberado. Imagina o que faz a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica em parceria com a indústria alimentícia. Entendeu? É um jogo de briga de cachorro grande. A minha fala não é para tornar a gente impotente, não. É para a gente ficar mais provocado a crescer, a se desenvolver, a se sentir um guerreiro do coração. Um guerreiro do coração. O meu objetivo aqui não é mostrar, você vê como é que nós somos impotentes, porque a gente nunca vai conseguir mudar, não é nada disso não. Tem uma coisa que é isenta a essas manipulações, que é a consciência que é em cada um de nós. Então, todos os vídeos que eu coloco, a Lígia coloca, a Terra de Rudá e tantos outros que a gente vê por aí, né, que são uma minoria, né, mas cada vez proliferam mais, tem a função de expandir a consciência. Você, quando está preso numa cela e você é um ser consciente, você é um ser livre. Quando você está solto nas ruas e você não é consciente, você é um ser preso, você é um ser prisioneiro. Prisioneiro da família, prisioneiro do Estado, prisioneiro sabe? A consciência é soberana. A consciência é tão soberana que a partir de um determinado momento ela se chama amor. E o amor é tão soberano que a partir de um determinado momento já não é mais nenhum sentimento. Amor é um único organismo que existe. Né?
é importante a gente dar uma paradinha e refletir sobre isso que eu estou falando. Não são palavrinhas assim filosóficas, bacanas, legais, poéticas. Eu estou falando como se fosse, para mim, dados da ciência da alma, né? Não da ciência do mainstream, porque eu bebo dessa ciência até a 5ª página, né? E aí, depois dessa penúltima carga densa, que eu estou chamando da política, né, da economia, da tecnologia, das big techs, das religiões, das mídias, da indústria alimentícia, indústria farmacêutica, educação e uma parte da ciência, a gente vai entrar no 7º grau, no 7º nível, que é o povo. Sou eu, você e todos nós aqui, o povo. Que, de um lado, somos nós, pessoinhas, somos fractais da fonte se experienciando evolução. Ou seja, não é pouca coisa. Somos pedacinhos da fonte primordial experienciando a nós mesmos no processo evolutivo, buscando essa ascensão da 3D para 4, 5, 6, 7D e até a gente ter uma experiência de unidade com a fonte primordial. Unidade essa que pode ser vivida agora, aqui, com esse corpo físico. A gente não precisa morrer, não tem nada a ver. A morte faz com que a gente volte de novo aqui. A questão não é a morte, a questão é a consciência mais elevada, mais elevada, mais elevada. Você se torna um ser desperto, um ser iluminado, e no meio de uma guerra, né, você está em completa paz, e a tua paz influencia aquela guerra. O teu amor influencia aquela guerra. Então, nós somos isso. Mas também o povo também é um organismo desalmado em busca de segurança e proteção. Na verdade, infelizmente, essa é a maioria de nós. Organismos desalmados em busca de segurança e proteção. Organismos que foram desalmados significa que essas pessoas foram levadas, instruídas, orientadas, influenciadas, manipuladas a entregarem suas almas. Nós, salvo exceções, nós, Homo sapiens, 8 bilhões de pessoas no planeta, somos bonecos orgânicos com a alma alugada para outros seres e buscamos a vida inteira segurança material, buscamos segurança emocional, buscamos proteção nas religiões. Isso, para o povo que nos manda, para o pessoal que nos manda, para os donos, entre aspas, para os donos do mundo, é tudo de bom. Não termos alma, buscarmos a vida inteira segurança material, buscarmos a vida inteira segurança emocional, buscar a vida inteira proteção. Entendeu? Então, essa é a 7ª etapa, a etapa mais densa que tem, né? Lembrando que eu falei, nós somos fractais da fonte primordial nos experienciando evolução, né, em busca do processo de ascensão. Tem muito material idôneo, tem muita gente ética, tem muitas pessoas assim, em nome do amor, em nome da consciência, muita, que chega a quase 1% de tanta gente que é. Entendeu? Os outros 99 são pessoas até bem intencionadas, mas que foram desplugadas, que foram desconectadas, né? Agora, isso tudo atende a uma agenda da fricção entre realidades e consciência, realidades e consciência. O objetivo da gente produzir mais consciência, a gente ser mais consciente, né? Falar nisso, uma pergunta que a ciência tem, digamos, a humildade de não tentar responder, de não conseguir responder, o que é a consciência, né? Mas, por eu não ter rabo preso em lugar nenhum, eu posso dar minha resposta sem problema nenhum.
A minha resposta não é nenhuma verdade absoluta, é a minha verdade. Se servir, ótimo. Mas é uma pergunta difícil de fazer. O que é a consciência, né? Aí eu lembro, já falei em vários vídeos, não vou desenvolver, que a gente fala de ter consciência, ser consciente, ser a consciência. Ter consciência, puxa, muita gente tem consciência. E o mundo está como está. E a pessoa sabe que está fazendo errado, sabe que não deveria ter feito, sabe isso, sabe aquilo, mas, né, isso chama-se ter consciência. Eu sempre dou o mesmo exemplo da pessoa que fuma, que sabe que não deve fumar, ou bebe demais quando sabe que não deve beber. Não, tem algumas práticas que não deve, mas ela tem consciência, mas não é consciente. O ser consciente é quando a pessoa é consciente e ela não faz mais aquilo que faz mal, que lesa a ela ou a outras pessoas. Então essa pessoa ela não tem consciência, ela é consciente. E num nível muito mais alto é ser a consciência. E aí é quando o indivíduo, aquele João, aquela Maria, eles se sentem parte e se sentem todo. Se sentem parte, mas se sentem todo. Né? Em outras palavras, o que eu quero dizer? São pessoas que vivem em comunhão com a fonte primordial, que é a consciência se experienciando. Então, eu diria que a consciência é a única realidade. A consciência é o corpo da fonte primordial. Ou melhor, a consciência é a fonte, ela é a própria fonte, que atende pelo nome de amor. Aqui, amor não é um sentimento, aqui, amor é o real, a única realidade. Paradoxal, amoral, transmoral e totalmente ética. Então, a consciência é o único corpo que existe que a gente chama de fonte primordial. Né? Agora, como a gente entender que tudo que nos acontece aqui, no Brasil, no mundo, no sistema solar, na nossa galáxia, nos universos como um todo, o nome disso chama-se amor. É possível que uma guerra sirva ao amor, ainda que tenha valores tão baixos? Tudo na nossa vida gera um nível de fricção. E essa fricção, quando a gente acaba friccionando duas pedras na busca da centelha, na busca da luz. Né? Essa é a nossa busca, a busca da luz. Então, a gente é um ser humano que busca uma luz que a gente nunca perdeu. Essa é a nossa saga, essa é a nossa tragicomédia, da gente buscar a luz que a gente nunca perdeu. A gente buscar a unidade que a gente nunca perdeu. A gente buscar o amor que a gente nunca perdeu. E a gente está identificado com o abandono, com a perda, com a ruptura, com a separação, com a distância, com a rejeição. A gente está identificado. Nosso problema é de identificação. A gente se identifica. Como se para existir a gente tivesse que ter realmente uma identidade. Então, qual é que serve? Qual é a máscara que eu ponho para pelo menos eu ser visto? No fundo, eu quero ser amado. Eu quero amar. E só tem uma maneira de eu amar e ser amado, eu ser quem eu sou. Eu jamais serei amado se eu usar máscaras. Jamais. Porque o dia que essa máscara descer, cair, a pessoa fala, mas é você? Eu estava amando outra pessoa. O que a gente quer não é dinheiro. O que a gente quer não é poder. O que a gente quer é amar e ser amado. E tudo virá a partir daí. E eu estou me referindo a várias instâncias do amor. O amor mais pessoal, o amor coletivo, o amor transpessoal, o amor ágape, o amor universal, o amor incondicional. Todas as esferas da ação humana são na tentativa da busca da experiência do amor.
Não é à toa que eu chamo todos os universos, matéria escura, energia escura, matéria bariônica, tudo que existe é um único corpo chamado amor, que também atende pelo nome de consciência, que também atende pelo nome de agora. Né? O que às vezes dá um bug na nossa cabeça é que a gente tem uma ideia de um Deus perfeito, né? E a perfeição é o processo de aperfeiçoamento. Tá? Se houvesse um Deus perfeito, haveria uma imobilidade, uma estagnação. Tudo que viria dele seria perfeito. Ponto. Então, seria uma luminosa inércia. Mas não. Deus, ou a fonte desse estado constante de aperfeiçoamento, como você, como eu, como todos nós. Quando a gente começa a soltar as nossas identificações, e a gente está vivendo um momento maravilhoso para isso, que é um momento de descompactação identitária desde 2012, né? Quando a gente acorda para essa realidade, a vida começa a ficar muito maravilhosa. Independente de fulano e de beltrano. A minha felicidade não depende de ninguém, a tua tampouco. Então, essa pirâmide que eu construí do topo, que é a coisa mais alta, né, que é a fonte se manifestando, até a coisa mais baixa, que é o povo escravizado, isso atende a uma agenda sombria e uma agenda luminosa. E acima da agenda luminosa e da agenda sombria, existe uma macro-agenda luminosa. Lembrando que a sombra só existe porque existe luz. Tá? Então a luz é o início, é o meio e é o fim. Gente, um beijo no coração, muito obrigado pela presença de vocês. Esse é um assunto maravilhoso, a gente vai ter que falar isso mais umas 39 vezes, porque a ficha tem que cair, gente, a ficha tem que cair. A gente gasta um tempo ali discutindo pautas de direita e esquerda. Existem valores que a gente se identifica mais, valores ou mais sociais ou menos sociais, e a gente usa o nosso poder de voto, ok, tudo certo, nenhum problema. Eu gosto desse partido, eu gosto dessa ideologia, ok, mas veja isso tudo com um certo distanciamento. Quem patrocina os dois lados é uma única fonte, que aí já não é a primordial que eu me refiro. Se a gente for estudar a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial e agora essa Terceira Guerra Mundial, o dinheiro que sustenta um lado sustenta o outro. Quando a gente tem, através do conhecimento, através do estudo, a gente saca isso, a gente fica um pouco mais cabreiro, para não ficar com aquela bandeirinha torcendo para fulano, para beltrano, falando assim, gente, o mal, ele se disfarça de várias correntes, né? Somente a consciência. E a consciência ela se alimenta através do conhecimento. O conhecimento com amor gera sabedoria. O conhecimento com amor gera sabedoria. A sabedoria amplia a consciência. A consciência é o único propósito nosso. Tudo advém daí. Sim, vai ficar no YouTube. Vai ficar no YouTube. Tudo advém daí. Tá? Sem consciência é a eterna escravidão. Gente, tentei me despedir, não consegui, mas agora vai. Um beijo no coração, obrigado pela presença de todos. Lembrando que se vocês quiserem entrar no YouTube, no canal Sérgio Seixas, Lígia Franklin, ali tem muito material sobre tudo isso que a gente está falando. E tá? Quem quiser também saber informações sobre os nossos retiros da Terra de Rudá, é falar com a Rosa no WhatsApp DDD 21 98505 8500, e quem quiser fazer parte dos grupos gratuitos da Terra de Rudá, chamado Tornar-se Presente, grupos de WhatsApp, grupos virtuais, também falar com a Rosa no DDD 21 98505 8500. Beijo no coração, beijo e até
agora.